E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Temer e você está no canal Colecionador de Milagres. A gente está aqui com o Fauser. Fauser, obrigado. Vamos contar um pouquinho a história do nosso campeão aí, o Feu, e tudo o que você tem passado. Fica à vontade, vamos falar um pouquinho da sua história, um pouquinho do que aconteceu. É um bate-papo bem tranquilo aqui, descontraído. Obrigado pelo convite, tá, Temer? Então, a história do Feu, ela começou com um afogamento em Ubatuba. O Feu, ele sempre foi muito descontraído, ele sempre viajou muito comigo, a gente sempre saiu para vários lugares. E um dia ele pediu para poder estar viajando com uma outra pessoa do outro condomínio que eu morava, e ali ele mandou umas mensagens: ah, pai, eu vou para Ubatuba, enfim, ele acabou indo. Infelizmente aconteceu que ele se afogou. Eu fui chamado, recebi uma ligação, saí correndo desesperado, fui para Ubatuba, e a partir dali começou o desespero. Em que situação você encontrou com ele lá? Quando você chegou, o que os médicos te falaram? Quando eu cheguei em Ubatuba, ele já tinha sido resgatado, ele já tinha sido tirado do mar, né? Foi tirado praticamente sem vida. Aí tinha um bombeiro que por acaso estava ali, né? Aquele bombeiro foi o que fez os primeiros socorros, a massagem cardíaca, tudo, até chegar a ambulância. Então quando eu cheguei, como era um feriado, o trânsito estava um pouco grande. E aí quando eu cheguei, eu me deparei com a seguinte situação. Eu encontrei a doutora Diana, que era pediatra, que tinha acolhido ele no pronto-socorro de Ubatuba. E ali eu fiz uma pergunta. Perguntei, é grave? É uma situação muito grave? Ela falou, é uma situação gravíssima. Ele teve um afogamento gravíssimo, ele está em coma e precisa de uma UTI. Aqui ele não vai sobreviver. Como que foi esse processo? Como que você conseguiu os recursos necessários para remover ele? Então, aí foi assim, desesperador. Graças a Deus ele teve um bom atendimento. Eles tinham um único ventilador mecânico, ele foi entubado. Depois eu fiquei sabendo que um médico que por acaso estava lá sabia regular o ventilador mecânico. Cara, deixa eu te interromper. Para quem está assistindo aí, essa gravação e viu o primeiro vídeo que eu gravei falando sobre o canal, isso é uma coisa que a gente quer chamar a atenção, né? Como pode um hospital da rede pública de saúde, do Sistema Único de Saúde, ter lá, não sei quantos leitos eles têm, mas um único respirador mecânico? Quer dizer, esse é o tipo de absurdo que a gente encontra ainda e que a gente vai bater muito aqui. E a gente vai até as autoridades e a gente vai cobrar as respostas. Isso não pode acontecer. Felizmente, no caso do Feu, por uma questão da atitude da própria equipe médica, foi bem assistido e ele teve esse suporte. Mas como pode um hospital público de uma cidade turística que recebe tanta gente ter um único respirador disponível? Eu não consigo entender. É uma situação complicada. Ele estava com mais 2 amigos. Se os 2 amigos tivessem a mesma gravidade, o hospital teria que escolher qual dos 3 seria entubado. Se os 3 tivessem que ser entubados, é mais ou menos assim. Mas graças a Deus ele foi entubado, ele teve assim, um bom atendimento, um bom procedimento lá. E eu não sabia como funcionava a situação da UTI, eu nunca passei por isso. E eu até na ocasião perguntei, falei, mas quanto custa uma UTI? E aí eu tive a notícia, uma UTI custava de 15 a 20 mil por dia. Ele foi inscrito num programa de emergencial de UTI pelo SUS, graças a Deus conseguiu também rápido. E aí entramos na questão da ambulância, né? Aí teria que removê-lo. E aí eu fui chamado por uma pessoa ali em particular e falou, ó, se não tiver a ambulância disponível, o senhor teria que contratar a ambulância, né? Mas também foi uma coisa que graças a Deus a ambulância tinha uma ambulância disponível e ele foi removido para a UTI do hospital universitário. Então eu recebi a notícia dessa forma, eu fiquei com ele o dia inteiro e ele foi removido para lá, graças a Deus, assim, ele sobreviveu na viagem e chegou no hospital universitário. E ali quando chegou no hospital universitário já foi outro baque, né, outro susto que a gente tomou. Ele chegou todo entubado, chegou de uma forma assim que a gente não espera ver um filho, né, daquela situação.
tiraram ele e entrou dentro do leito da UTI. E aí quando isso, depois de um bom tempo, saiu o primeiro médico, né? E aí foi a primeira notícia que nós tivemos dele. E aí o médico foi assim, foi um choque pra gente, porque a forma que o médico, existem médicos e médicos, mas a forma que a gente recebeu a notícia, ela foi muito impactante, né? Então foi quando ele mencionou, ele falou, olha, o caso dele é só um milagre. Eu queria aproveitar e a gente vai conversando aqui e as histórias vão surgindo, né? Como que era para você até então esse lado espiritual? Como que você encarava isso? Eu sempre acreditei em Deus. Sempre acreditei em Deus, eu sempre fui uma pessoa espiritualista, né? Então eu sempre acreditei muito em Deus, acreditei muito nisso, mas eu nunca vivi uma questão de eu depender 100% de um milagre. Eu me recordo, Temer, assim, quando eu recebi, na verdade, o segundo diagnóstico, que a doutora Ana Carolina veio falar, né, uma excelente profissional, ela mencionou, olha, o seu filho, ele está entubado, o coração dele está batendo por adrenalina, ele tá na máquina, né? Tá ali nas máquinas e a gente tem que desligar. A gente tem um prazo de 72 horas e passando esse prazo pode ser que ele já esteja falecido e só tá os órgãos funcionando por causa das máquinas, né? Então aquele momento foi um momento desesperador e eu falo para você, independente da religião que a pessoa tenha, é o momento que a pessoa ela tem que se apegar naquilo que ela acredita, tem que se apegar em Deus e ela tem que se apegar. A pessoa, ela tem que fazer isso. Uma situação muito interessante foi quando eu conversei com ela, eu lembro até hoje, como se fosse agora, eu falei, doutora, e se eu transferir ele daqui para um outro hospital? Ela falou assim, o quadro vai ser o mesmo. O quadro dele não vai mudar se você transferir ele de um hospital. A gente tem que realmente aguardar. Você sabe que você contando essa passagem, eu em algum momento no tratamento do READ, eu pensei em várias situações, né? A gente sempre ouve os pais falarem, os avós falarem, né? Que não existe amor maior do que amor pelo filho, né? E de fato, eu tenho certeza que você sempre amou seu filho muito. Sim. E eu da mesma forma o meu filho. Mas quando você vê um filho não à beira da morte, mas já passando a linha da vida, né? Já quase realmente com a morte efetivada, em muitos momentos eu não conseguia entender o porquê que isso estava acontecendo. O que passava pela sua cabeça? Você se perguntava por que isso estava acontecendo? Ou você entendia que isso estava acontecendo por algum motivo específico? Como que você encarou isso? Como que você entendeu isso? Ou se é que dá para entender uma situação tão cruel como essa? Eu entendi que foi um acidente, foi a primeira situação. Eu entendi que foi um acidente. É muito complicado, porque se você não tem uma estrutura emocional muito boa, se você não tem ali um preparo emocional, você se culpa de alguma forma. Poxa, será que aconteceu isso com meu filho porque eu deixei de fazer aquilo? Enfim. E eu sei que no momento que eu cheguei em Ubatuba, eu só pedi para ele estar vivo. Eu só queria que ele estivesse vivo e eu fiz ali a gente, na hora a gente faz os nossos propósitos, né, aquela coisa, e eu prometi para mim mesmo que se ele sobrevivesse eu daria o meu melhor para que ele realmente saísse dessa. Eu queria só que você contasse pra gente um pouco como que foi a decisão de trazer ele para casa, né? Depois que tudo isso passou, que ele felizmente continuou vivo, como que foi essa decisão de trazer ele para casa? Como que está sendo esse tratamento aqui? A decisão de trazer ele para casa foi assim, desde o dia que ele foi internado, desde o dia que ele entrou na UTI, eu já tinha na minha mente que eu ia realmente trazer ele para casa, que ele ia vir para casa, que ele ia ou terminar o tratamento ou que ele sairia do hospital muito bem. A gente teve momentos no hospital que foram assim muito marcantes, vários, mas eu vou contar apenas um. Eu recebi uma ligação, fui correndo lá para o hospital
E quando eu cheguei, realmente, ele teve uma lesão cerebral muito gravíssima, e ele estava em cima do leito todo torto, todo contorcido, que era o efeito da lesão cerebral. Ele havia usado algumas próteses para tentar não ter tantos espasmos, enfim, né? E aí um determinado ortopedista, olhando o quadro, ele falou, olha, o que vocês podem oferecer para o seu filho, o que você pode oferecer é amor e carinho, só isso. Qualquer tipo de terapia que você tentar fazer daqui para frente só vai prejudicar o estado dele. O seu filho ele não vai ser uma criança normal, ele vai viver em cima de uma cama, respirando só pelo ventilador, comendo por sonda e constantemente tendo esse tipo de ataque de espasmos. E aquele dia foi assim desesperador, porque um profissional da saúde, um médico falando isso, e a gente não espera isso de um filho, né? Eu queria que ele sobrevivesse, mas é uma situação muito de sofrimento. Você não quer que o seu filho sobreviva e sofra. Eu me recordo que eu comecei a procurar histórias, né? Como muita gente está vendo, viu a história do Riad, viu a história do Feu, eu também fui procurar histórias de pessoas que sobreviveram, que tiveram um final feliz. E eu conheci uma história muito parecida com a história do Feu, que os diagnósticos falavam a mesma coisa. E a pessoa, o pai, ele tomou uma decisão. Independente do que o diagnóstico falava, ele queria que fizesse fisioterapia no filho dele. Ele era um neurocirurgião, ele teve um problema com o filho. E quando eu vi aquilo junto com outros testemunhos, por isso que é muito importante quando a gente tem uma história de fé, uma história dessa, a gente compartilhar com as pessoas. Isso ajuda e fortalece. E quando eu vi essa é a principal intenção desse canal. Sim. Eu sei que tudo que se faz hoje em dia na internet se critica muito, né? Mas como você falou aí no começo da nossa conversa, a gente tem que fazer aquilo que o nosso coração manda. Se esse pai não tivesse feito um vídeo contando a história dele, eu não iria tomar coragem, assim, para poder estar indo. Você comentou que ele estava todo contorcido, eu tive a oportunidade de vê-lo. Ele está numa condição muito melhor, né? Você vê que ele está numa condição muito próxima do natural, do ponto de vista da musculatura, dos membros. Como que foi esse processo? Assim, aí você virou as costas para aquele prognóstico ruim do ortopedista e partiu para a fisioterapia. Eu chamei a médica-chefe, expliquei para ela que eu queria fazer a fisioterapia. Ela falou que não poderia por causa do diagnóstico que o doutor passou. E ali a gente, foi uma coisa de um dia só, a gente ficou numa discussão, o chefe dos fisioterapeutas veio e falou, não, ele tem razão, se o pai quer fazer, isso vai ajudar. O que salvou a vida do Feu dentro do hospital, para ele estar dentro de casa hoje sentar, para ele poder ter essa mobilidade no corpo, tudo, foi realmente a insistência, isso lógico depois da fé, tudo, mas a insistência dele fazer a fisioterapia todo dia. O Felipe hoje ele recebe um tratamento que ele faz terapia todo dia, constantemente. Fauzi, foi muito bom conversar com você, entender um pouquinho dessa história. A gente vê que pela fé, pela insistência, pelo seu compromisso como pai, eu fiquei muito impressionado quando a gente conversou a primeira vez, pela sua doação. Parabéns, cara. Eu acho que Obrigado. A gente vê tantos pais aí que fazem filho e não sequer assumem. E você ter uma história como essa e mudar toda a sua vida para insistir na saúde do seu filho é realmente emocionante. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Fica firme aí. Como que a gente pode fazer? Quem está nos assistindo, quem quiser ajudar de alguma forma, como é esse canal, né? Do que você está precisando? Você quer deixar algum contato? Como que as pessoas podem te ajudar? Eu deixo para quem está assistindo o canal a página do Feu. A página do Feu tem a história, tem ali o acompanhamento médico dele, e sempre que precisa de alguma coisa, a gente acaba expondo na página. A página do Facebook chama-se Amigos do Feu, F-E-U, Feu, Amigos do Feu. Pessoal, é isso.
Obrigado pela audiência de vocês. Quem gostou aí da entrevista, compartilha, indica, se inscreve no nosso canal. Fausto, muito obrigado por ter aberto sua casa e a gente poder bater esse papo. Tenho certeza que o Feu logo vai estar aí com a gente brincando. Se Deus quiser. Ele é o próximo a dar entrevista. Obrigado. Obrigado, meu irmão.